E aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando com a nossa matéria de introdução a fenômenos de transporte aí, né? Hoje nós vamos para a aula 8. Beleza, pessoal? E nessa aula aí a gente vai começar a falar de radiação térmica. Beleza? Dentro de radiação térmica nós vamos falar sobre corpo negro e corpo cinzento, tá certo? Lei de Stephen Boltzmann, que é a base aí para a gente começar a estudar a transferência de calor por radiação, e fator de forma, tá bom? Bom, pessoal, então, recapitulando, anteriormente nós discutimos sobre mecanismos de transferência de calor por condução e convecção, tá certo? Vimos que esses dois mecanismos eles se combinam, até a radiação também se combina, né? Então, quando eu tenho transferência de calor, eu tenho pelos três mecanismos, tá certo? Os três mecanismos podem acontecer de uma vez. E aí a gente viu também que os mecanismos de condução e convecção, eles precisam de um meio para acontecer, certo? Seja ele sólido, no caso da condução, então eu preciso ter dois corpos sólidos encostados um no outro para ter transferência de calor. E no caso da convecção, eu preciso estar num meio líquido ou gasoso, tá certo? Então tem que ter interação de moléculas aí, de átomos, para haver a transferência de calor, certo? Agora, tem um outro mecanismo de transferência de calor que acontece, que a gente já falou, né, que é a radiação. E na radiação, pessoal, o bacana dela é que você não precisa de um meio, você não precisa de moléculas e nada de átomos para que essa transferência de calor aconteça, tá certo? Então a gente fala que ela acontece no vácuo, tá certo? É claro, ela acontece aqui pra gente, né? A gente consegue ver, a gente está na presença do ar, né? Mas a radiação acontece. Só que a radiação, ela acontece num sentido diferente, né? Eu costumo dizer que a convecção, ela é um calor, né? É uma energia térmica que ela acaba subindo. Se você colocar a mão em cima de uma fogueira, ela acaba subindo por conta do ar que vai esquentando e o ar quente sobe, o ar frio desce. A condução acontece num meio sólido, tá certo? Se você esquentar a ponta desse ferrinho aqui, ele vai conduzindo calor, conduzindo até chegar na sua mão. Agora a radiação, pessoal, você pode estar de lado do fogo, que você vai sentir aquele calor. Sabe quando você chega do lado de uma parede que tomou sol o dia inteiro e sente aquele mormaço assim? Isso daí é radiação, tá certo? E outro exemplo clássico, né, de radiação térmica é o próprio Sol. O Sol está lá no lugarzinho dele, irradiando energia para todos os lados, tá certo? Não só energia térmica, como energia luminosa e tudo mais. E ele chega aqui para a gente no vácuo. Então esse calor emitido pelo Sol chega através do vácuo, beleza? E como que funciona isso? Essa transferência de calor por radiação, ela acontece por meio de ondas eletromagnéticas, beleza? É que nem rádio, raio-x, luz ultravioleta, a gente está dentro do espectro de radiação térmica, né? A luz ultravioleta, tá certo? Só que a diferença dessa radiação térmica para um raio-x ou um raio gama ou um sinal de rádio e TV é o comprimento da onda dentro do espectro de frequência, tá certo? Então aqui, eu mostro o espectro de frequência para vocês, tá certo? Quanto menor é o comprimento de onda, pior é a coisa, viu? Porque raios gama são aqueles raios emitidos por componentes nucleares. Por exemplo, Césio-137, ele emite raios gama, tá certo? Então ele tem uma onda bem pequenininha, e essa é perigosa, hein? Tá certo? A mesma coisa de raios X, né? Um pouco menos perigoso, tem a onda um pouquinho mais longa, mas é tão perigoso quanto os raios gama, tá certo?
A luz ultravioleta, luz visível, né? Ultravioleta e infravermelho estão aqui na casa dos 10 a menos 6. Beleza? E é essa luz que vai importar para a gente. As micro-ondas e o radar estão aqui na faixa de comprimento de onda de 10 a menos 2. E rádio e TV está lá 10 a segunda. É bem longa a onda de rádio e TV. Beleza? Por isso que ela não influencia. Aqui, pessoal, desse lado, ó, não influencia nada da nossa vida. Quanto menor for ficando a onda, vai ficando mais perigoso para a gente, tá? E eu estou falando assim, de fazer mal para a saúde mesmo, né? Raios gama detonam a saúde, tá certo? Beleza, pessoal? Bom, então, ó, o Sol, para vocês terem uma noção, o Sol, que a temperatura de superfície dele é aproximadamente 10 mil graus Celsius, ele emite grande parte da energia dele em um comprimento de onda abaixo de 3 micrômetros. Então ainda está aqui, ó. Está dentro da luz visível, do infravermelho e do ultravioleta. Beleza? Uma lâmpadazinha, hein? Uma lâmpada incandescente. O filamento dela chega a 1000 graus Celsius. É um filamento bem fininho de tungstênio. Não pega fogo porque aqui está no vácuo, né? Então não pega fogo. Mas ela emite quase que 90% da sua energia ali por radiação entre 1 e 10 micrômetros, o comprimento de onda dela. Tá bom? Então tá aqui também, tá? Tá entre luz visível, infravermelho e ultravioleta. Tem tudo lá misturado. Tranquilo, pessoal? Bom, outra informação importante é que todo corpo que esteja com temperatura acima do zero absoluto emite radiação térmica proporcionalmente ao seu aumento de temperatura. Tá certo? O 0 Kelvin, pessoal, é uma temperatura onde não existe agitação de molécula nenhuma. Tá certo? Então, cara, a gente não vai emitir nada. Não tem nem como emitir. Se os elétrons não estão se agitando com o núcleo lá do nosso átomo, não vai ter nenhum tipo de emissão de radiação. Tá certo? E o que a gente chama de poder de emissão, que a gente vai chamar de E aqui, é a energia irradiante total do corpo por unidade de tempo e de área. Tá certo? Então, é o quanto um corpo consegue emitir de radiação no tempo conforme a sua área. Beleza? E olha só que bacana, pessoal. A gente emite radiação. Porque graças a Deus a gente está numa temperatura acima de 0 Kelvin, né? 0 Kelvin é menos 273,15 graus Celsius. Graças a Deus que a gente está numa temperatura maior que isso. Então a gente emite. E por meio dessas câmeras térmicas, vocês já viram? Ela vai lá e vê a sua temperatura e sabe onde que você está mais quente ou mais frio. É tudo por emissão de radiação. Beleza? Bom, radiação então é isso. Agora tem alguns conceitinhos que a gente tem que levar em consideração aqui. O primeiro conceito importante é sobre corpo negro e corpo cinzento. Tá certo? Então eu vou falar primeiro do corpo negro. Tá, pessoal? Que ele tem esse nome de corpo negro porque ele é um irradiador ideal. Então, ele absorve tudo e consegue emitir tudo. Tá certo? Qualquer temperatura. Tá? E o ideal, assim, é que ele consiga, vamos dizer, absorver tudo de radiação que chega nele e uma hora ele vai começar a emitir tudo igual também, tá? Toda essa radiação vai sair. Beleza? É mais ou menos, pessoal, como se um feixezinho de luz entrasse dentro desse círculo aqui e ficasse armazenado lá dentro, não conseguisse sair. Tá certo? E ela só conseguiria sair por uma frestinha bem pequenininha. E na hora que ela conseguisse sair, ela saía
tudo de uma vez. Tá certo? Então a absorção é total e a emissão é total. Tá? Não sei se vocês já viram. Quando a gente, sei lá, pega um laser e aponta para uma superfície bem escura. Essa luz parece que vai murchar, né? Não vai ter luz. Por quê? Não está refletindo nada. Ele está quase que absorvendo tudo. E esse conceito de corpo negro, pessoal, é uma coisa assim bem... É até um pouco abstrata, porque é difícil de ter isso. Só que atualmente o pessoal vem trabalhando nisso, né, numa cor, né, num material que ele seja próximo de um corpo negro ideal. Vocês verem aqui na mão do rapaz, né, parece até um defeito de imagem, né, essa bola preta aqui, tá vendo? Isso daqui é um material que eles conseguiram produzir aí, né? Ele chama Vantablack. Bem legal, né? É um material que ele absorve quase que 100% da radiação que está chegando nele. Então, pessoal, luz quase nenhuma você vai ver. E olha que engraçado, ó. 2 estátuas feitas iguaizinhas, tá vendo? Só que você nem vê as formas que tem nessa daqui, ó. Porque como não tem luz que reflete, você não consegue ver sombra, você não consegue ver forma. Então isso daqui quase que se aproxima de um corpo negro ideal. Tá vendo? Toda a radiação aqui, cara, está sendo absorvida. Beleza? Olha que diferença para essa estátua, né? Essa estátua ainda tem bastante radiação sendo refletida. Por isso que a gente enxerga. Tá certo? Bom, outro conceito que existe é o de corpo cinzento. O corpo cinzento, ele é um cara mais real, tá certo? A gente consegue ver no nosso cotidiano todo dia. Não que ele vá ser cinza, tá, pessoal? Não é o corpo cinzento, ele não é cinza. O corpo cinzento é aquele corpo que ele consegue absorver um pouco de energia de radiação, ele consegue transmitir e refletir, tá certo? Diferente do corpo negro, que por vezes ele só recebe, tá certo? Ele só absorve radiação e não consegue emitir muita radiação, né? Porque ele guarda tudo para ele lá, tá certo? Então olha a diferença aqui de um corpo cinza, um corpo cinzento, tá certo? A radiação que vem nele, uma parcela é refletida, a outra é absorvida e mais uma é transmitida. Se a gente for olhar no gráfico aqui, ó, olha só, ó, a emissividade monocromática ou o poder de emissão de radiação ou o poder de absorção de radiação de cada corpo, olha como que é alta do corpo negro em comparação com o corpo cinzento. Vocês estão vendo? Corpo negro tá aqui, é bem alta, estão vendo? E corpo cinzento, pessoal, é um pouquinho mais baixa. E esse daqui, ó, que está meio tortinho, é o gráfico da emissividade de um corpo real. Vocês estão vendo que ele se aproxima bastante do conceito de um corpo cinzento. Então, tudo que a gente for pensar agora em termos de radiação, no nosso caso radiação térmica, a gente vai considerar que é um corpo cinzento, tá certo? Que a radiação está incidindo nele, ele transmite um pouco, reflete outro pouco e absorve mais um tanto, tá certo? Porque senão, se ele não absorvesse, ele não ia esquentar. Tranquilo? Bom, pessoal, então para a gente começar a falar de transferência de calor por radiação, é importante a gente falar de emissividade. A emissividade ela é expressa por essa letrinha grega que chama epsilon, tá certo? Então, a emissividade é a relação entre um corpo de emissão, a relação entre o poder de emissão de um corpo cinzento e de um corpo negro, tá certo? Então, a emissividade é a razão entre o poder de emissão de um corpo cinzento dividido por um corpo negro. Beleza? Importante, para corpos cinzentos, a emissividade sempre será menor que 1.
Beleza? E pertence à categoria de corpos cinzentos a maior parte dos materiais de utilização industrial. É o que eu já tinha dito, tá certo? Então, a emissividade os corpos cinzentos, a emissividade dos corpos cinzentos sempre vai ser menor que 1. Beleza? A emissividade, se for 1, é porque ele está emitindo tudo que chega para ele, está refletindo tudo. Tranquilo? Bom, pessoal, contextualizado o que é corpo negro e o que é emissividade, nós podemos falar da lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann, pessoal, ela é uma combinação de estudos do Stefan e do Boltzmann. Beleza? Só que o Stefan, ele fez a determinação experimental da transferência da radiação, vamos dizer assim, tá? E a dedução matemática saiu do Boltzmann, beleza? E aí eles, somando as teorias ali, um com experimental e o outro com matemático, eles concluíram que a quantidade total de energia emitida por unidade de área de um corpo negro e na unidade de tempo, ou seja, o seu poder de emissão é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Então, o quanto ele consegue emitir de radiação é proporcional ao tempo e à área dele. Beleza? E, pessoal, não se esqueçam nunca disso daqui. Quando a gente falar de radiação térmica, a gente tem que levar em consideração temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Beleza? Se a gente fizer as contas com temperatura em graus Celsius aqui, a gente vai errar. Certo? Então aqui é o nosso poder de emissão, é igual a constante de Stefan-Boltzmann, que em sistema métrico é 4,88 vezes 10 a menos 8 quilocaloria por hora metro quadrado Kelvin ao quadrado, ou 5,6697 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin ao quadrado. Isso no sistema internacional, isso no sistema métrico. Beleza? E o T aqui que está elevado à quarta potência é a minha temperatura absoluta. Beleza, pessoal? Bom, contextualizamos a emissividade, falamos de Stefan-Boltzmann, né, e o poder de emissão de radiação. Agora a gente pode falar de fator de forma. Fator de forma é um negócio legal. Só que a gente não vai calcular fator de forma, tá? A gente vai levar em consideração outras coisas. Mas o fator de forma, ele é a chave para a radiação, certo? A radiação, pessoal, ela acontece sempre nos sentidos assim, né? Bom, se eu tenho um corpinho aqui, vou voltar lá, tá? Se eu tenho, por exemplo, a lâmpada. A radiação acontece para todos os lados aqui, tá certo? Só que, pessoal, ela não se desvia assim e faz assim. Não, ela é sempre numa direção, tá certo? Então o fator de forma vai ser muito importante. Por quê? Olha só o que é fator de forma, Opa! O fator de forma ele tem a ver com determinar a fração da radiação difusa. Quer dizer, se eu tenho duas placas, uma de frente para a outra, então, uma de frente para a outra bem certinho, tá? Eu tenho as duas placas emitindo e recebendo toda a radiação que cada uma pode dar. Agora, se eu tenho duas placas deslocadas, essa área de troca de calor por radiação vai mudar. Tá certo? O que eu quero dizer? Olha aqui, Estão vendo essas duas placas? A radiação vai acontecer nesse sentido. Só que se a gente colocar retinha uma na frente da outra, a taxa aqui vai ser maior. O fator de forma vai aumentar e aí vai ser maior. E como que acontece essa interação? A gente fala que tem uma fração de energia que sai da superfície 1 e vai para 2. E também tem uma fração de energia que sai da superfície 2 e vem para a superfície 1. Tá certo? Então o fator de forma pode acontecer de F1 para 2 e de F2 para 1. Beleza, pessoal?
Se a gente colocar isso lá nas equações de Stephen Boltzmann e tudo mais, a energia radiante que deixa a placa 1, a área 1, e alcança a área 2, é dada por isso aqui, ó, que o fluxo de calor de 1 para 2 é o poder de radiação, que está aqui, beleza? Vezes a área, vezes o fator de forma. Tranquilo? O mesmo acontece de 2 para 1. Só que aí muda, né? Que o fluxo de calor de 2 para 1 é o poder de 2 vezes a área de 2 vezes o fator de forma de 2 para 1. Tranquilo? Olha, se a troca líquida de calor ou de energia, né, vai acontecer quando eu subtraio um do outro, porque um pode estar emitindo mais que o outro, né? Isso daqui vai acabar ficando assim, ó. Beleza? No caso, pessoal, nós estamos considerando aqui que os dois têm a mesma temperatura, tá certo? Se os dois têm a mesma temperatura, ninguém emite mais do que ninguém. Então eu posso falar isso daqui, ó. Se ninguém emite mais do que ninguém, eu posso falar que o N1, que é o poder de emissão do 1, é igual ao poder de emissão do 2, não posso? Se os dois tiverem a mesma temperatura. Também posso falar que se os dois tiverem a mesma temperatura, os fluxos de calor aqui, ó, se tiver a mesma área também, eles vão ser iguais, então vai zerar. A minha taxa de transferência de calor, o meu fluxo de calor vai ser zero. Tá certo? Então eu posso falar que o A1 vezes F1,2 é igual ao A2 vezes F2,1. Beleza? E aí, pessoal, ó, eu vou zerar isso daqui e substituir isso lá em cima. Olha aqui como é que fica, ó. Se eu substituir, tá vendo aqui, ó? Se esse daqui é igual a esse, eu vou substituir, tá certo? Tá aqui, ó. Substituir. Mas eu deixei os poderes de emissão aqui, ó, diferentes. Porque pode acontecer de emitir com temperaturas diferentes. Então, ó, eu vou ter que a área... eu coloquei a área 1 aqui, mas é uma área normal. A área vezes o fator de forma é igual a diferença... É igual, ó. Volta. A área de emissão vezes o fator de forma vezes um delta do poder de emissão é igual à minha taxa de transferência de calor. Se eu substituir isso daqui, pessoal, ó, eu vou colocar em evidência, ó, essa expressão que está lá das equações de Stephen Boltzmann, eu coloco aqui no lugar do N1 e essa expressão no lugar do N2, porque a temperatura do 1 e a temperatura do 2. Beleza? Eu coloco o meu sigma aqui em evidência, ele vai para fora. Beleza? Olha como é que vai ficar a minha equação. Que o Q ponto, que é meu fluxo de calor, é igual ao meu sigma, que é a constante de Stephen Boltzmann, vezes a área do emissor, certo? Nós vamos escolher um emissor de maior temperatura, vezes o seu fator de forma, vezes a diferença da temperatura, da maior temperatura menos a menor temperatura, os dois elevados à quarta. E isso vem lá da expressão de Stephen Boltzmann. Beleza, pessoal? Bom, um caso bastante comum, né? Comum em aplicações industriais é quando a superfície cinzenta ela irradia muito menos do que irradia muito menos, não. Ela pode irradiar mais, mas ela é muito menor do que a superfície que está recebendo. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenho uma lâmpada dentro do quarto, uma lâmpada incandescente dentro do quarto. Ela está emitindo radiação, mas em comparação com as paredes, ela é muito pequenininha, certo? Então, o fator de forma, nesse caso, ele não vai influenciar muito, porque é tão pequena a relação que eu posso me aproximar, eu posso aproximar o meu fator de forma
a emissividade da superfície que está emitindo mais calor. Beleza, pessoal? É bem fácil assim de entender. É só pensar numa lâmpadazinha incandescente acesa num quarto. Ela está emitindo muito calor, tá certo? Por radiação. Se você chegar perto dela, assim, está bem quente, então a taxa de emissão dela é bem alta, certo? Mas comparado com o resto da sala, ela é muito pequenininha. Então, nesse caso, eu posso falar que o fator de forma dessa equação aqui, ó, é igual à emissividade daquele corpo ali, tá certo? Que está emitindo radiação. Beleza, pessoal? Bom, de teoria, o que eu tinha para falar era isso. Eu vou fazer um exercício com vocês. É um exercício resolvido da apostila. E eu vou fazer ele bem detalhadinho, tá bom? E depois eu passo alguns exercícios para vocês, pessoal. Um abraço, até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos fazer aqui agora, então, um exercício que combina dois mecanismos de transferência de calor, tá? O mecanismo que a gente acabou de ver na aula teórica aí, né, que é a radiação, combinado com a convecção, tá bom? O exercício é o 1.5.1 da nossa apostila, está na página 35, tá? Então, o R151 da página 35. Beleza, pessoal? Bom, ele fala o seguinte, ó. Um duto de ar quente com diâmetro externo de 22 centímetros. Então, eu já vou colocar aqui que o diâmetro dele aqui, ó, é de 22 centímetros. E temperatura superficial de 93 graus. Então, a temperatura aqui, ó, é de 93 graus Celsius. Certo? Está localizado num grande compartimento. Então eu vou desenhar aqui que ele está num grande compartimento. Certo? Cujas paredes estão a 21 graus. Então a parede aqui, ó, 21 graus. Tá certo? O ar está a 27. Então o ar aqui está a 27 graus Celsius. E o ar tem um coeficiente de película aqui, um H, de 5 quilocalorias por hora, metro quadrado, grau Celsius. Beleza? Ele quer que a gente determine a quantidade de fluxo de calor transferido por unidade de tempo por metro de tubo, tá? Em duas situações. Se o tubo é de estanho, com a emissividade igual a 0,1 e com ele pintado, que a emissividade aqui sobe para 0,9. Ele pintado de branco, né? Bom, se ele está pintado de branco, a gente sabe que ele vai refletir mais calor, né? Então vamos lá. Vai refletir mais a radiação, então a taxa de transferência de calor tende a ser maior. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, bom, primeiro, né, a gente vai ter que calcular o calor. Esses 93 graus indo para o ar, beleza? E esses 93 graus radiando para todos os lados aqui, ó, por radiação, aqui é por convecção, tá? E ele está radiando para todos os lados por radiação, certo? O outro corpo que que está influenciando aqui na temperatura por radiação, na transferência de temperatura por radiação, é a parede. Então nós vamos ter que combinar duto com ar e duto com parede, beleza? Tranquilo, pessoal? Outra coisa, né? O comprimento, ele quer que a gente analisa por comprimento de tubo. Então o L nas nossas contas vai ser 1 metro, tá? Bom, a taxa de transferência de calor por convecção é H vezes a área, é o coeficiente de película vezes a área, vezes
a diferença de temperatura, beleza? Essa área aqui, ó, é a área do tubo inteiro, que é 2π vezes R vezes L, beleza? Porque ele vai ver o tamanho da circunferência e multiplicar pelo comprimento dele, mas o comprimento aqui vai ser 1, né? Beleza? E aí nós temos também que o fluxo de calor por radiação, a gente viu, né, que é esse sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, certo? Vezes a área, vezes um fator de forma de 1 para 2, vezes a temperatura de 1 à quarta, menos a temperatura de 2 à quarta. Beleza? Pessoal, se a gente lembrar lá da teoria, você lembra que ele fala lá na teoria, no livro mesmo fala, que se a fonte emissora for muito menor do que a fonte receptora de calor por radiação, nós podemos considerar o fator de forma aqui igual ao epsilon. Beleza? Então a gente já tem todas as informações que a gente queria. Então, outra coisa, né? Essa área aqui é 2π R vezes L também, a mesma coisa. Claro, né? Porque é a área aqui do tubo que está participando da transferência de calor. Beleza? Bom, se a gente quer saber a taxa de transferência de calor total, a gente vai ter que somar as duas taxas de transferência de calor. A por convecção e a por radiação. Tranquilo? Bom, vamos calcular primeiro o Q, ou o fluxo de calor, por convecção, tá certo? O que ele vai ser? Ó? O Q ponto de convecção vai ser o H, ele deu, que é 5, aqui. Beleza? Então, o meu Q por convecção aqui, o H, é 5 vezes. A área é 2π vezes R. R, pessoal, é metade do diâmetro. O raio é metade do diâmetro. Se o raio é 11 centímetros, eu converto para metro, vai dar 0,11. O L, se ele quer saber essa taxa de transferência de calor por metro de tubo, então o L vai ser 1. Beleza? Vezes ΔT. ΔT, pessoal, lembrem, né? Ele está trocando calor aqui por convecção com o ar. Então é a temperatura do ar que eu tenho que levar em consideração. É a temperatura maior menos a menor. 93 menos 27. Beleza? Bom, fazendo essas continhas aqui, eu chego no valor de 228,08 quilocalorias por hora na taxa de transferência de calor por convecção por metro de tubo. Beleza? Agora vamos calcular o Q ponto da radiação. Certo? Bom, esse sigma que a gente sabe quanto que é dado, né? 4,88 vezes 10 a menos 8. Beleza? A minha área é 2π vezes 0,11 vezes 1. Na equação aqui, vem o fator de forma, que é o epsilon, né? Na primeira condição aqui, ele sendo de estanho, que é 0,1 vezes 0,1 vezes a diferença de temperatura. Mas, pessoal, quando a gente está falando de radiação, a diferença de temperatura é em Kelvin. Beleza? Então, ó, a temperatura do tubo aqui, que é a maior temperatura, é 93 graus mais 273, para a gente converter para Kelvin. Então, aqui vai dar 366. Da equação aqui, ó, elevado à quarta. Menos o corpo que está trocando calor por radiação com o tubo, não é o ar, tá certo? É a parede. E a parede está a 21 graus Celsius. Então eu vou fazer 273 mais 21, que vai dar 294,4. Beleza? Pelas minhas contas aqui, isso daqui dá 35 quilocalorias por hora.
Tranquilo, pessoal? Então a taxa de transferência de calor total aqui, para essa condição do tubo sendo de estanho, é 228,08 mais 35. Isso daqui vai dar 263 por hora. Beleza? Então essa é a A. Tá? Na B, pessoal, ele pede para você fazer a mesma conta, mas considerando que você pinta o tubo. Tá certo? Então a taxa de transferência de calor tem que ser maior, porque ele reflete mais o calor, né? Vamos dizer assim, a taxa de transferência de calor tem que ser maior. Tá certo? Vamos ver? Ó, a minha taxa de transferência de calor por convecção não vai mudar. Beleza? Vai ser a mesma. O que vai mudar é a radiação. Porque eu vou mudar as características do meu corpo aqui, né? Então eu vou calcular só o que é ponto da radiação de novo, substituindo somente esse valor aqui, beleza? Então copia tudo, 4,88 vezes 10 a menos 8, 2π vezes 0,11 vezes 1, vezes 0,9 no lugar, vezes 366 elevado à quarta menos 294, elevado à quarta. Isso daqui vai ser igual a 317,91 quilocalorias por hora, né? Por metro de tubo também, tá certo? Então o Q total aqui, se eu mudar as características dali de emissão de calor do meu tubo, quer dizer, pintando ele de branco, vai ser 228,08, porque convecção não mudou, tá? É a mesma coisa. Mais 317,91. Tranquilo? Isso daqui vai dar 545,99 quilocalorias por hora. Então, ó, eu tenho um fluxo de calor de 263,08 acontecendo na situação em que o tubo não é pintado, e de 545,99 se o tubo é pintado, né? Aí, dependendo da situação, a gente vê se é melhor ou pior. Se eu quero trocar mais calor com o ambiente, por exemplo, o meu tubo está 93 graus Celsius, né? Se eu quero que o líquido que esteja aqui dentro ou o tubo resfrie mais rápido, eu vou pintar ele de branco, porque aí ele vai ter menos troca de calor por radiação, então vai manter melhor a temperatura, tá certo? Agora, se eu quero que ele mantenha mais a temperatura, ficar mais quente, eu tenho que abaixar essa taxa de transferência de calor. Então eu mantenho meu tubo na cor de estanho lá mesmo, quieto, e abaixo essa taxa de transferência de calor aqui, tá certo? Pessoal, o exercício era isso então, tá? Qualquer coisa vocês me chamam no e-mail lá, beleza? Ou no Moodle mesmo, lá no bate-papo do Moodle, tá bom? Um abraço!